Vem com nós. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O pastor Diogo falou comigo. Ele falou assim: rapaz, você viu a última vez aqui? Foi na virada do ano. E para você ver. Os dias vão passando tão rápido que a gente não se atenta. Mas aprove Deus que estivéssemos aqui hoje. Veio todo mundo, como sempre. Aqui é uma das únicas igrejas que vem todo mundo. Nas outras vai parcelado as irmãs. Aqui vem todo mundo junto, né, Tawane? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo, você que pode. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 12, Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12. A palavra nos diz assim. Talvez que você vai ler aí está um pouco diferente da minha aqui, porque a minha versão é NA, mas diz assim, ó. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. O texto a qual você acabou de ler comigo faz menção de um Cristo que, quando ele tem uma notícia acerca de João Batista, ele muda o caminho, ele volta. E ele vai passar por uma terra aqui chamada terra de Zebulon e terra de Naftali. E eu queria pregar nessa noite para os Zebulons de Deus que estão nesse lugar. Para a gente entender aqui, a gente tem que voltar lá em Gênesis e recordar que Zebulon é um dos 12 filhos de Jacó. Jacó esse que, você bem sabe a história, ele nasce juntamente com seu irmão Esaú, onde ele foge para a casa de seu tio Labão, e dali então ele vai começar a constituir sua família. Mas antes de atentar ao filho chamado Zebulon, eu queria dizer para você que estou falando de um homem que ele tem algumas experiências com Deus, mas são experiências que lá na frente parece que só ficou na história. Porque quando você vai lembrar da história desse homem, você vai perceber que o primeiro encontro que ele tem com Deus é no meio de uma fuga. Quando ele está fugindo da sua casa, ele está cansado, ele repousa sua cabeça sobre uma pedra e ali ele dorme. O texto fala que ele tem um sonho, ele vê anjos numa escada subindo e descendo. E você bem sabe de Bíblia, você sabe que o nome daquele lugar foi constituído como Betel, casa de Deus. O segundo experiência que ele vai ter com Deus é no momento que ele está voltando da casa do tio Labão. E aí ele vai dar o nome num lugar chamado Manaim, porque ele vê 2 exércitos de Deus acompanhando ele. Um que está vindo e outro que já está esperando ele. O terceiro encontro é no Val de Jaboque, e ali ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele viu Deus face a face. No meio disso tudo, ele constituiu sua família, ele enriqueceu, ele tem mulheres, ele tem filhos. E antes de eu falar de Zebulon, eu tenho que dizer para você que em Gênesis capítulo de número 35, existe um Deus olhando para Jacó e falando: ei, Jacó, volta para Betel e levanta um altar de adoração para mim. Que Deus é esse que vai fazer a gente avançar, prosperar, crescer? Mas vai chegar num determinado ponto que ele fala assim: pastor Diogo, volta para o nosso primeiro encontro de novo. André, isso aqui mexe comigo, porque no meio da caminhada, Amanda, ele foi colocando deuses no meio da caravana que não era para estar lá. Tinham coisas que não pertenciam a Deus.
mas no meio de tudo que Deus estava fazendo, parece que tudo que vinha era lucro. Aí Deus fala assim, quer saber? Volta para o nosso primeiro encontro. O texto fala que ele volta em Gênesis 35. E quando ele chega lá, o texto fala que ele levanta um altar a Deus. No lugar que ele levantou o primeiro altar, ele está tendo que levantar outro. E eu amo esse texto porque o texto vai dizer da seguinte forma. Então, ele levanta um altar a Deus e chama aquele lugar de El Betel. Gente, alguma coisa mudou do primeiro encontro para o último que ele teve. Porque no primeiro encontro, ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele prosperou, ele cresceu, ele avançou. Mas quando Deus mandou ele voltar, ele conheceu o Deus da casa. Quero dizer para você, Betel, casa de Deus, é o Betel, o Deus da casa. E aqui vai um alerta para a igreja. Tem hora que a gente conhece a casa de Deus, sabe o endereço, o horário do culto. Talvez a gente está há 10 anos caminhando com Ele, na casa dEle, mas nunca conhecemos o Deus da casa. Nessa noite eu quero começar liberando uma palavra para o seu coração. Não importa se tem 1 ano de convertido, ou se você tem 30 anos de igreja. De uma coisa eu sei, eu vim aqui nessa noite, exposto, empenhado, a sair daqui, conhecendo o Deus da casa, o Deus da obra, o Deus que nos chamou um dia. Porque chega uma hora que você sabe, eu conheço o texto, eu conheço de Bíblia, eu conheço de teologia, eu conheço a nota, eu sei o tom que eu canto, eu sei o que eu faço, mas calma aí, e o Deus da casa? Será que a gente conhece Ele? Cresceu, avançou, prosperou, e Deus está falando, volta. Porque até agora, Jacó, você só conheceu a minha casa. Agora você vai desfrutar do dono da casa. Aleluia. Esse é Jacó, pai de Zebulon. Zebulon é um dos filhos de Lia. E se você bem sabe, Lia é a rejeitada da história. Lia é menos favorecida dentro da casa. Porque dentro da casa tem a irmã que é mais agraciada de beleza do que ela. Quando ela é dada ao marido, ela também é rejeitada, porque a ideia de Jacó não era ter Lia como esposa, era ter Raquel. Estou falando de alguém que, no meio da rejeição, ela começa a gerar algo, Amanda. No meio da rejeição vai nascer um filho chamado Rúben. No meio da rejeição vai nascer outro filho chamado Simeão. No meio da rejeição vem Davi, vem Levi, vem Judá, vem Isacar. Depois vem Zebulon e Diná. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui o texto está falando de uma mulher que no meio da rejeição ela sabia como fazer para gerar algo para Deus. Talvez a rejeição está nos paralisando. Talvez um olhar atravessado está fazendo a gente parar. Mas aqui tem uma mulher, mãe de Zebulon, que no meio da rejeição ela começa a gerar algo. A rejeição tem paralisado a igreja. A rejeição tem paralisado algumas pessoas. A rejeição está fazendo a gente parar de gerar quando Deus está falando. É no meio da sua dor que você vai voltar a gerar algo para mim de novo. Guilherme, é impossível no meio da rejeição. Meu irmão, deixa eu dizer para você, não importa se é rejeição ou o cenário é caótico. Abro um parênteses e já volto para o texto. Estou falando agora de uma mulher chamada Joquebede. O decreto, na geografia que ela mora, o decreto é esse. Quem gerar e for menino, corre o risco de perder o filho. Sabe o que ela fala? Ela olha para o marido dela e fala assim, vamos engravidar agora. É no meio do caos que a gente vai gerar alguma coisa. E na ousadia dessa mulher vem a história dela. Mas eu quero dizer para você que a rejeição não pode mais parar a igreja. O cenário caótico não pode mais te paralisar. Não é porque está tudo de ponta cabeça do lado de fora que quando você entrar aqui para o lado de dentro você não consegue mais entregar um culto perfeito a Deus. Não, não importa o que ficou para o lado de fora, mas quando você saiu da sua casa e veio para essa noite cultuar a Deus, você não veio ver o Guilherme pregar, você veio ouvir uma voz do Eterno encoando dentro do teu coração. E eu quero começar dizendo para você, vai voltar a se movimentar na obra de novo. Alguém vai dizer, e talvez você possa até pensar, Guilherme, mas eu errei demais. Guilherme, eu me sujei demais. Aí vem Deus essa noite olhando para você e dizendo assim, mas fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, e no meio dessa rejeição eu tenho algo para gerar dentro de você. Aleluia. Desses filhos vem Zebulon. Quem é esse? Zebulon é aquele que nasce. Quando o pai olha para ele e fala, o nome desse menino vai ser Zebulon. Habitação, morada. Esse é o nome dele.
E ele nasce. E aqui eu quero dizer algo para você. De um ventre gerado em rejeição. É daí que nasce esse homem. Homem esse que a mãe dele nos ensina que se a gente tiver uma sabedoria que vem do Pai, a rejeição não vai parar a gente de gerar algo para Deus. Só quem um dia já pisou em um ambiente que houve rejeição ou sofre rejeição até hoje sabe o que eu estou dizendo aqui. Talvez as pessoas vão olhar e falar, aí não dá mais nada. E Deus está falando, é aí, onde ninguém dá mais nada que eu estou gerando algo novo. No meio da sua dor, Deus está te dando a dádiva de gerar algo novo. Não é que Deus não quer fazer, é que depende se a gente vai querer gerar o que Ele está querendo fazer. Deixa eu dizer, o teu sofrimento não pode paralisar o privilégio que Deus deu a você de gerar algo para Ele. Ah, mas está doendo, Guilherme. Teve um dia, por esses dias, acho que foi no mês passado, eu fui na escola da Tawane conversar com o 9º ano. Eu cheguei lá e colocaram 2 salas numa sala só, juntou uma galera lá. E eu fui falar para eles. Gente, eu dizer para vocês, cheguei lá e fazia tempo que eu não fazia escola, e foi um dia que não estava muito legal não. Estava meio estranho. Liguei para a Tabata antes de ir. Falei, hoje acho que não é um dia bom, porque me chamaram para falar de ansiedade na escola. Falei, liga para um psicólogo, vocês ligaram para o cara errado, sou barbeiro. E aí eu fui para a escola, a Tabata falou assim, o que você prega, Guilherme? Eu prego que Deus usa no dia bom e no dia mau. Então pega seu dia mau, guarda no bolso e entra para a escola. Falei, vamos lá. Cheguei lá dentro da sala. Tem uns meninos lá que são meus clientes, já, tudo brincando, conversando. Comecei a falar um pouco sobre ansiedade. E naquele dia, pouco que eu falei, o pessoal já começou a chorar muito. Tinha um outro pastor junto comigo, que eu convidei para ir junto comigo nesse trabalho. Foi um dia que estava amargo o negócio. Não estava legal. E eu nem queria entrar para dentro da escola. Mas a hora que terminou, faltou braço para abraçar aquele criançada. Faltou braço para orar por todas aquelas crianças. Porque eles vinham vindo. Tinha uns meninos que é mais marrento. Eles olhavam para mim com uma cara tipo assim, você já é um tiozão, vai embora, o que você está falando? Foram os primeiros a vir correndo na minha direção na hora que eu chamei para orar. Tem um menino, ele se enfiou aqui embaixo de mim, ele chorava, gritava. Teve um outro que veio do outro lado. Eu já olhei para o pastor que estava comigo e falei, acabou o braço, não tem mais. Eles esgoelavam chorando. Guilherme, por que você está falando isso? Eu estou falando para você, porque no dia mau, Deus vai extrair o que há de bom dentro da gente ainda. No dia da nossa dor, talvez seja o socorro de alguém lá do lado de fora. Eu vi aqueles jovens de 14, 15 anos chorando, com crise de ansiedade. Gente, com 15 anos de idade. Falei, vocês não vão aguentar depois que vir o boleto para vocês pagarem no nome de vocês. Nem começou ainda. E vocês já estão desse jeito. Guilherme, o que você quer dizer com isso? É só uma experiência. Que no meu dia mau, eu entendi que a gente ainda pode ser socorro para alguém. No nosso dia de tristeza, no meio do nosso caos, Deus está falando assim, vai lá. Tem alguém precisando do que você carrega. Esse pastor olhou para mim e falou assim, como que você consegue autorização para entrar numa escola estadual na atualidade, nos dias de hoje? Eu falei, pastor, eu nunca pedi. Eles me ligam e Deus põe a gente dentro da escola. Então você não está entendendo o que eu quero te dizer. É sério que você está pensando que você está indo para o hospital às vezes só por causa que você não está bem? É sério que você está pensando que você está pisando em alguns ambientes só por causa que é alguma coisa da sua vida? Não. Eita Deus. Ah, Guilherme, mas tem dia que eu não estou bem. No teu dia mal mesmo, que você vai olhar para alguém para o lado e vai falar assim, ei, Jesus, alcança essa vida. Abre a tua boca e volta a proclamar o que Cristo já fez na tua história. Abre a tua boca no dia mal, Guilherme, sim. E volta a profetizar a vida. Porque tem um povo lá fora sedento por essa palavra. Sabe o que eu gosto da escola, Andrew? Nem sou a camisa, pastor, está todo mundo chorando. Você nem precisa gritar e o povo já está lá sedento para ouvir. Não fique bravo comigo agora. Mas parece que a gente vem para o culto. E aí parece que é só mais um culto. Gente, não é só mais um culto. Não é só mais uma pregação. É o nosso tudo ou nada para Ele.
Ou a gente deixa nosso tudo no altar, ou a gente nem sobe mais aqui em cima. Tem um conselho para você, meu irmão. Ou você vem para um culto como esse e entrega tudo para Ele, ou fica na casa trocando de canal e assistindo Netflix, porque vai dar na mesma. Mas se você veio nessa noite disposto a entregar o seu melhor para Ele, Guilherme, está doendo aqui, meu irmão. Eu também compartilho de dores com você nessa noite, mas de uma coisa eu sei: o Deus de Zebulon é o nosso Deus também. O Deus que levantou esse homem, que ganhou esse nome. E aí você vai olhando para a história dele, vem a primeira bênção, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, e a bênção dele é uma bênção que na minha cabeça não faz muito sentido. Zebulon, você será como um porto para os navios. Acabou a bênção, é essa. Eu já preguei sobre Asser aqui. A bênção de Asser é que o pão seria abundante sobre a mesa. Glória a Deus e aleluia. Mas fala para mim, Biel, que bênção maluca é essa? Sobre você ser apenas um porto para os navios. Na verdade parece sem sentido para a gente, mas quando o pai Jacó olha para ele e vai dar a bênção, ele está dizendo assim: ei, Zebulon, estou te dando uma capacidade além dos demais, de suportar as cargas dessa vida. Sabe por quê, Zebulon? Você vai ficar como um porto. E o que acontece no porto, gente? Você sabe? Navios chegam carregados. Às vezes descarregam tudo e vão embora vazios. E às vezes eles carregam e vão embora. O porto nunca vai, o porto sempre fica. Você vai ver navio indo, navio chegando. Eu estou pregando para Zebulons de Deus aqui nessa noite. Que talvez você viu pessoas chegando, descarregando todo o peso, pastor Diogo, e indo embora. Sabe qual é o maior problema nisso aqui? Você vai ver navios indo, chegando, e na nossa cabeça a gente pensa, eu como ser humano, Guilherme, vou falar para você o que eu penso, que todo navio que passar no meu porto, ele é meu. Mas ele não é. A gente só foi chamado para ser um porto. Lugar de carga e descarga de muita coisa. Guilherme, o que você quer dizer com isso para mim? Quero dizer que o pai está olhando para o filho e falando assim: ei, Zebulon, eu estou te deixando uma bênção. Você vai ter a capacidade de suportar coisas pesadas que talvez outros não suportariam. E aqui está um negócio. É por isso que parece que para a gente sempre é um pouquinho mais pesado. Talvez você olhe e fale: Jesus, parece que para mim sempre é um pouco mais difícil. Eu vejo as pessoas chegando, descarregando, saindo bem, mas parece que eu continuo do mesmo jeito. E eu vou dizer mais para você: não é só suportar o peso, é ficar parado no mesmo lugar e ver todo mundo se movimentando. Parece que para todo mundo flui e para a gente não. Parece que para todo mundo é tão rápido e para a gente demora um pouco mais. Só que eu vim aqui para liberar uma palavra para você, Zebulon de Deus que me ouve. Você tem a capacidade de suportar essas cargas que estão vindo. É por isso que tem hora que está tão pesado para você. E eu digo mais: os Zebulons de Deus são aqueles que quando você está andando por aí, num dia que já não está muito legal, e alguém te encontra. Alguém olha para você e fala assim: rapaz, eu precisava te encontrar. Porque eu estou com um peso aqui que parece que quando eu falo com você, eu saio aliviado. Zebulon de Deus é ponto de alívio para alguém. Zebulon de Deus é alguém que está ali preparado, está cheio de peso, mas quando chega alguém e ele começa a contar suas lamúrias, suas provas, suas tristezas, parece que você escuta tudo e aquela pessoa vai embora leve. A questão que fica aqui é uma: quando chega a minha vez de se tornar aliviado por Deus. Não sei você, mas já foi para o hospital que tem senha. Aí você pega uma senha. Aí você está esperando lá, mas está olhando lá, falando: minha senha vai a 80. Aí você deu uma piscada. Ele está no 82, você fala: pulou a minha. Não chamou, você viu que não chamou. Aí você vai lá reclamar. Falou: não chegou a minha vez. Pulou. Não sei você, mas tem hora que eu sou assim com Deus. Falei assim: não era minha vez agora, Jesus? Parece que o Senhor passou outro na frente de novo. Está aqui, ó. Eu acho que era comigo. Ser Zebulon de Deus é ver as pessoas chegando, melhorando,
avançando e você continuar parado no mesmo lugar. Faz sentido uma bênção dessa para você? Uma bênção que você vai suportar os pesos. Pega também, então. Suportar os pesos. Obrigado, Biel. Mas você não vai conseguir se movimentar. Se manter estáticos e ainda receber o peso de todo mundo? No dia mal? No dia que você está bem é fácil. No dia que você está bem, você está pregando até para o cachorro que passa na rua olhando para você. Mas no dia mal, no dia que você quer ficar quieto, tem aquele dia que você quer ficar quieto? Pensa, eu trabalho na barbearia com cliente, irmão, o dia todo. Chegou um camarada, esse dia tinha acontecido uma situação, ele chegou e falou, você está quieto, você está bem? Eu falei, estou bem, só estou quieto. É o dia mal e o camarada querendo falar, querendo descarregar todo o peso que ele estava sentindo. Eu falei, fala aí, filho, vamos orar no final. O que eu quero dizer para você é que ser Zebulon de Deus não é fácil. Mas existe uma capacidade absurda de suportar os pesos que vêm. É por isso que você ainda está aqui. É por isso que você ainda aguentou vir para esse culto essa noite. É por isso que ficou tão pesado, mas você ainda veio entregar o teu culto a Ele. No meio da dificuldade, no meio da adversidade. Por quê? Porque Deus te deu a capacidade de suportar. Seja sincero consigo mesmo. Se fosse pelas suas forças, você não teria chegado até aqui. Talvez se fosse pelas nossas forças no meio dessa caminhada, quantas vezes já teríamos entrado num quadro de depressão? Quantas vezes teríamos parado com tudo, se afastado de todo mundo e falar, Jesus, eu não quero mais nada com ninguém. Porque as pessoas pensam que você ser vocacionado para alguma coisa, porque você é vocacionado, ela será fácil. O pastor Diogo foi vocacionado ao pastorado, então vai ser fácil. Fulano de tal foi vocacionado para isso, então vai ser fácil. Entenda o que eu vou dizer. Ser vocacionado não significa que vai ser fácil. Significa que eu vou ter desafios. Só que tem um segredo aqui, Naldinho. Se eu suportar, Amanda, os pesos de ficar parado, me submeter aos desafios que Deus me entregar nesse período de tempo e vencer esse ciclo, ele acaba. Não, essa dor não é para ser eterna, essa dor acaba. Se você aguentar um pouquinho mais, logo esse ciclo se fecha. E sabe o que ele faz? Ele olha para você e fala assim, para se cumprir, eu vou te levar para o próximo nível que eu tenho para a tua história. E lá as promessas se cumprirão. O problema é que a gente fica paralisado e fala, está muito difícil, Deus, e a gente recua, quando era para a gente avançar. A bênção é para ele ser um porto, suportar o peso. Só que o tempo vai passar. A segunda bênção vai vir. E quando a segunda bênção vem, eu quero que você entenda algo aqui. Quando a segunda bênção, que está lá em Deuteronômio 33:18, quando essa segunda bênção vem, é Moisés que está abençoando e a bênção é essa. De Zebulon disse, alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Isacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte e ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Gente, alguma coisa muito tremenda aconteceu do primeiro estágio para o segundo, porque na primeira bênção, você não sai de onde você está, você fica parado e vai suportar os pesos. Mas se você suportar todo o processo que eu tenho, todo esse peso, a segunda bênção é diferente. Primeiro você ia ficar parado, na segunda, alegre-se Zebulon, nas suas viagens. Sabe o que Deus está falando para Zebulon? Você suportou, você aguentou, chegou a hora de você conhecer os mares, que você viu os outros indo e nunca conheceu. E sabe o que é tremendo? Porque todo mundo ia, só que aqui tem um detalhe, Zebulon é aquele que vai conhecer os segredos, os tesouros que estão debaixo da areia. Deus está falando assim, para você, Zebulon, é diferente. Porque os outros vinham, descarregavam e iam embora, mas você suportou tudo que eu queria fazer com você, Zebulon. Agora, eu não tenho só os mares para você, Zebulon. Eu tenho segredos que estão debaixo da areia.
Guilherme, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que é por isso que você vai olhar para alguém e falar assim, porque parece que com ele o negócio é meio diferente. É porque alguém que talvez já suportou tanto peso nessa caminhada. E aí Deus está falando, o que eu tenho para você não é só os mares. O que eu tenho para você são riquezas que ninguém explorou ainda. O que eu tenho para você, Rakandai Alabasei, são canções que eu não dei para ninguém ainda. O que eu tenho para você são experiências que ninguém ainda provou nessa terra. Talvez você se limitou a uma experiência que teve com Deus. Deus me usou um dia na libertação, Deus um dia me usou na cura. Deixa eu dizer algo para você, igreja, tem muito mais para Ele fazer. Se você suportar, existem riquezas e lugares que ninguém ainda acessou. Ai, Jesus, eu não sei você, mas eu ainda ansei em ver o céu pelo lado de dentro, como João viu. Eu não sei você, mas eu ainda pretendo desfrutar de coisas que não vai ser mais um testemunho igual de alguém, mas vai ser uma experiência única que Deus nos deu. Guilherme, e se Ele não dá essa experiência, Ele continua sendo Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que o texto me dá firmeza para dizer isso que eu estou dizendo. Existem riquezas para quem é Zebulon de Deus, que vai além das águas do oceano, estão escondidos na areia. Zebulon cumpriu o que ele tinha que cumprir. Agora Deus falando assim, alegre-se nas suas viagens. Deixa eu dizer para você, eu vim nessa noite pregar para alguém que está pesado a caminhada, suporte. Eu estou pregando para a gente que está ficando difícil de caminhar, mas eu vim dizer nessa noite para você, aguente. Talvez nos últimos anos, últimos meses, últimos dias, parece que o negócio ficou mais difícil. Mas eu vim pregar para você que está me ouvindo. Está pesado agora, suporte todo esse peso. Deus não quer que você seja um porto para sempre, suportando cargas para sempre, mas é necessário suportar esse tempo que está passando, porque um novo tempo está vindo sobre a gente. Um novo tempo está vindo sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua família. Um novo tempo sobre o teu ministério. Jesus! Um novo tempo sobre o teu trabalho, o teu emprego. Ai, Deus de Israel, Nequemai Orebasei. Aguenta um pouquinho mais. Está muito perto de você vencer toda essa situação. Jesus. Deus está dizendo para Zebulon, que eu tenho para você é exclusivo. Segura isso aqui e não fica bravo agora. Desfrute daquilo que Deus quer dar para você. Desfrute daquilo que Deus está fazendo para você. Tem gente que ele é tão insatisfeito com o que Deus está fazendo para ele, que ele está mirando naquilo que não é dele. Pare, fique satisfeito com aquilo que é seu. Se for mexer naquilo que não é seu, não prosperará na nossa mão. Se eu quiser aquilo que nunca foi para mim, nunca vai prosperar na minha mão. Sabe o que eu tenho que fazer? Entender, Deus, qual é a minha porção? Qual é a minha boa parte? Está aqui. Acabou. De alguém que estava estagnado para alguém agora que tem suas próprias viagens. É por isso que tem gente que nunca vai entender como você consegue ficar parado por um tempo e depois você começa a reagir de novo. Isso é Deus dizendo assim, você está passando, você vai vencer, e depois que você vencer, só que eu posso dizer para você, não depende de mim, não depende de pastor Diogo, não depende de uma outra liderança, não, depende de você, se posicionar. Aí eu estou falando para você de um Zebulon que ficou estagnado, de um Zebulon agora que ele tem suas próprias viagens, e coisa boa é essa fase, porque você pensa agora vai ser só glória e aleluia. Quando a gente olha para o texto de Josué, você vai vendo a divisão das terras e o povo ficando, Zebulon ficando exatamente onde fala.
Só que lá em 2 Reis 15, 29, é muito claro em falar que agora vai ter uma invasão. E essa invasão que acontece vai devastar a terra que eles estão e vai levar o povo para cativeiro. E aí minha questão aqui, André, é uma. Que Deus é esse? Que Deus é esse que fez promessas, deixou você parado. Você voltou a ter as suas viagens, mas agora é levado para dentro de um cativeiro. Um Deus que exortou, um Deus que queria corrigir, e por isso veio o cativeiro. Só que aqui tem um detalhe. Quando passa pela terra e levam eles cativo, a terra é devastada. O pastor acabou de falar aqui sobre a correção de Deus. Só quem já experimentou sabe o quão terrível é e o quão bom ela é. Só que aqui Deus está corrigindo o povo. E a terra de Zebulon vai ficar conhecida por uma característica, terra de trevas. Terra que não tem mais luz. Terra que não tem mais frutos. Terra infrutífera. Por quê? Porque quando o povo veio e levou eles, devastou tudo. Lembra a história de alguém aqui, será? Eu não sei a sua, mas na minha história, em vários pontos, eu vejo a minha vida sendo devastada. Talvez por escolhas, talvez por situações. Quem nunca viu a própria vida em trevas? E falou, aqui não haverá mais luz. Quem aqui nunca passou por alguém que olhou por você e falou assim, aí nunca mais vai funcionar. Aí não sai nenhum glória a Deus e um aleluia. Daí não canta mais, daí não prega mais. Daí não consegue nem carregar mais a presença. Só que aí eu vim compartilhar para você o texto de Zebulon. Uma terra conhecida como terra de trevas. Terra devastada, terra de escuridão. Não é isso que você leu lá comigo? Em Mateus capítulo 4. Que era uma terra de trevas. E aí Mateus relata que é para se cumprir uma profecia do profeta Isaías. E aqui o negócio começa a ficar legal. Porque Isaías capítulo de número 9, o verso 1, fala assim, ó. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Tem uma terra que está em trevas e tem uma palavra sendo liberada para esse lugar. Alguém está pensando, vai viver em trevas o resto da história. Só que tem um profeta se levantando e falando assim, mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tem um ambiente, uma terra, e está todo mundo olhando e falando, aí não dá mais nada. Só que tem um profeta abrindo a boca há anos atrás dizendo assim, vai vir um, e esse é o Cristo. E quando ele chegar, não tem trevas que suporte. O texto continua depois, você bem conhece esse texto, e vai dizer assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí o texto vai continuar dizendo que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É ele quem ia chegar. E aí a gente vai para o texto que a gente leu. Mateus capítulo de número 4. Aleluia. Vamos ler de novo? Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. Jesus estava indo por um caminho, mas quando ele ouviu uma notícia, ele mudou, ele foi voltar. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha dito por meio do profeta Isaías. 15. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, terra dos gentios. Ele acabou de ler isso comigo lá em Isaías. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
que eu quero dizer para você nessa noite é isso aqui. Zebulon suportou as cargas, Zebulon teve suas viagens, Zebulon falhou no meio do caminho. E a consequência foi terra de trevas. Aí vem Jesus. Existe uma profecia, existe uma palavra. E ela ainda está de pé. O que eu faço? Precisa se cumprir. João agora não está mais aqui, preciso voltar. Para onde? Para Zebulon. Deixa eu dizer para você, uma terra que ninguém mais queria nem chegar perto. Cristo está falando, eu vou chegar nela. Uma terra que está todo mundo dizendo, ali nunca mais haverá luz, só tem morte. Jesus está dizendo, a terra ainda é minha, Zebulon ainda é minha, e a palavra ainda está de pé. Então sabe de uma coisa? Eu estou mudando a minha rota nessa noite, mas eu chego na sua Zebulon, igreja. E eu amo isso aqui, porque as trevas que havia em Zebulon não impediu Jesus de chegar. O caos que estava em Zebulon não deixou Jesus do lado de fora. Jesus, quando ele chegou, ele mudou. Talvez você está pensando, está um caos. O seu caos não deixou o céu em caos. As suas trevas não deixou o céu em trevas. O seu desespero não vai desesperar aquele que está sentado no trono. Que eu vim dizer para você que talvez existem áreas da nossa vida que um dia já resplandeceu, mas hoje parece que está apagada. Talvez existem áreas da nossa história que um dia se tornou trevas. E as pessoas vão olhar para a nossa história e eles vão continuar dizendo que ainda é trevas, mas de uma coisa eu sei. Depois que Jesus chegar, a expansão dessa luz, não tem mais como alguém olhar e falar que é a mesma trevas que foi um dia. Porque depois que ele chega e você tiver esse encontro genuíno com ele, vai voltar a ter luz onde não tinha luz, vai voltar a ter vida onde era conhecida como morte. Eu vim nessa noite para entregar uma mensagem ao seu coração para quem é Zebulon de Deus e veio para esse culto hoje. Talvez ficou pesado a caminhada, talvez está a ponto de um colapso, mas eu vim aqui dizer para você, existe uma palavra ao seu respeito. Ele já veio. E essa luz vai voltar a resplandecer. Ah, Guilherme, mas eu estou todo 100% bem. Eita glória e aleluia, irmão. Me ensina. Parece que quando melhora de um lado, o outro meio que fica meio aqui e você vai indo. Quero dizer para vocês, existem áreas na nossa vida que um dia ela já brilhou mais. Ah, Guilherme, eu não parei de vir para a igreja. Eu não estou falando de vir para a igreja. Eu não estou falando de vir para o culto. Eu estou falando de entrega. Estou falando de renúncia. Eu estou falando de uma alegria de falar o nome dele e as lágrimas chegarem nos nossos olhos. Eu estou falando de uma alegria que não importa se está no tom ou fora do tom, parece que a presença dele nos envolve. Eu estou vindo de uma semana cansado, exausto, cansado demais. Estava trabalhando bastante também agora. E hoje o que eu queria era almoçar e tirar um cochilo domingo à tarde para vir para cá. Só que tem uns meninos de uma igreja presbiteriana independente lá em Pilar. Estavam mandando mensagem, falou assim, dá para a gente falar de Bíblia um pouco hoje? Eu prego hoje à noite, vocês não viram que eu prego? Mas vamos, não dá? Falei para Tabata, eu tenho que ir lá. Eu abri a barbearia, veio 2 meninos. Tinha uma cambada, na hora veio 2. E a gente ficou lá. A gente falou de Bíblia. A gente falou de Jesus, a gente chorou. Eles olharam para mim e falaram, você está muito cansado? Olha o jeito que você está. Eu falei, estou cansado. Mas por que você falou que você não vinha e não ficou na casa? Eu falei, porque eu não podia fazer isso. Comecei a chorar, pastor Diogo falando de Jesus com eles. E eu falei assim, eu me lembro de pastores que eu conheci na Assembleia de Deus. Os pastores mais velhos, já dos seus 60 anos para frente. E quando eles falavam de Jesus, eles começavam a chorar. Tem um pastor lá, ele é maestro, o pastor Ismael. Ele fala de Jesus, ele chora. Eu falei, será que é possível ser assim um dia? Será que é, Amanda, falar de Jesus e chorar? Porque parece que aquela alegria nos contagia. A gente estava lá hoje. Cada 2, 3 versículos que a gente lia, a gente chorava. Por que, Guilherme? Porque você está assim, colado com Jesus.
Acho que não, queria estar mais. Não que eu estou longe, mas sempre eu preciso de mais. Mas talvez porque hoje foi uma tarde que eu tirei a poeira de uma área da minha vida. Eu como aí alabacei. O que você quer dizer com isso? Falando de entrega. Já houve mais lágrimas nos nossos olhos. Já houve mais alegria em falar de Jesus. A gente já foi mais livre na presença dele. A gente já pulou sem se preocupar com quem alguém ia falar alguma coisa. Enquanto eu falava com ele hoje à tarde, sabe o que eu lembrava? Eu lembrava de um dos acampamentos que a gente teve junto. Eu fiquei dormindo lá. Eu fui buscar essa foto para ver a Tabata tá num lugar assim, acho que para trás de onde era o culto, com as duas mãos para cima. E ela ficou anestesiada aquele dia com Jesus. O que eu vim fazer aqui nessa noite é só lembrar você que o nosso caos não vai colocar o céu em caos. Que o nosso desespero tem as consequências, tem. Mas de uma coisa eu sei, Jesus já chegou. Não, você não está me entendendo. Jesus já chegou em Zebulon. Jesus já chegou nessa tristeza que você chegou aqui dentro hoje. Não, já chegou. Ele já te viu. Ele já te viu. Ele te viu falando para ele: Senhor, me socorre. Senhor, me enxerga no meio daquele culto nessa noite. Ele te viu. Eu vim aqui para te dizer: ei, Zebulon que me ouve, ele já chegou. As trevas estão dissipando, estão indo embora, porque agora quem chegou é a própria luz no ambiente. Ah, meu Deus, esse caos que está a tua história, Deus vai reorganizar tudo de novo. Você vai voltar a fluir como você fluiu um dia, vai voltar a orar como orou um dia, pregar como pregou um dia, dar glória a Deus como já deu um dia. Por quê? Porque a luz chegou em Zebulon de novo, igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A gente vai orar, Zebulon. Eu não posso acelerar o processo da tua história.